Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre, iniciando a aula 5 da disciplina Matemática Elementar e Discreta. Vamos ao conteúdo da aula. Então, continuidade das estruturas algébricas, essa é a parte 2. Vamos falar nesta aula sobre a definição, as propriedades e citar alguns exemplos de grupos, anéis, corpos e fazer alguns exercícios. Bom, pessoal, primeira observação da aula, para você ler o livro 2, as páginas já indicadas. Está aqui as páginas referente a grupos, 68 a 72, anéis, 119 a 126 e corpos, 171 a 176. E pesquisar em outros livros. Não se esqueçam que isso aqui é apenas um resumo dos principais pontos e alguns exemplos escolhidos por mim. Vamos lá, pessoal. Então, uma revisão bem rápida aqui do que nós já falamos na parte 1 de estruturas algébricas. Falamos da definição de estrutura algébrica, que é formado por um conjunto não vazio A e uma ou mais operações binárias. Então, tá aqui a simbologia, já falamos disso. Se você não assistiu os vídeos da aula 1, comece por lá. E operação binária nada mais é do que uma aplicação do conjunto A, cartesiano ele mesmo, então é o nosso domínio, e a imagem cai sobre A. Tá? Então fizemos vários exemplos, já falamos disso na aula passada. São pré-requisitos para você entender o que é uma estrutura algébrica. Inclusive, já falamos de algumas estruturas algébricas, as primeiras, as mais simples, né? Então, a primeira estrutura algébrica que nós falamos foi grupóide, tá? Que nada mais é do que o par, um conjunto não vazio, uma operação binária, e basta que essa operação seja fechada neste conjunto. Falamos também de semigrupo, que da mesma forma é uma extensão, pode observarem, do grupóide. Então, é um par ordenado, né? Aqui a gente pode pensar assim como par de um conjunto não vazio, uma operação, essa operação tem que ser fechada, assim como o grupóide, e além disso tem que ser associativa. Então poderíamos dizer que o semigrupo nada mais é do que um grupóide com a propriedade associativa, tá? Ou um grupóide associativo. E também já falamos lá dos monoides, que é da mesma maneira, um par, você tem que ter um conjunto, uma operação, a operação tem que ser fechada, a associativa, olha só, ou seja, tem que ser um semigrupo, e além disso tem que existir o elemento neutro dessa operação. E já falamos bastante disso, do elemento neutro. Só uma observação, pessoal, se a operação for soma, né, for igual a soma, logo o elemento neutro é o zero, cuidado, nós falamos bastante disso na aula passada. Se a operação estrela aqui, por exemplo, for a multiplicação que nós conhecemos, logo o elemento neutro é o número 1, ok? Bom, então vamos melhorar o nosso conhecimento sobre as estruturas algébricas. Falar mais uma estrutura, que chama-se grupo, tá? Então, olha só, um conjunto, uma operação binária, será um grupo quando as seguintes propriedades forem satisfeitas. Primeira coisa, tem que ser fechada, fechamento, né? A operação sobre o conjunto. Então, tomo dois elementos quaisquer nesse conjunto e quando eu faço a operação, tem que cair nesse conjunto. Isso nós já falamos também na aula passada. Ela tem que ter associatividade, a operação, também já falamos, né? É a ordem que você opera, né? Você opera primeiro x com y, depois com z. Se isso for igual a y operado com z e depois operado com z, ela é associativa. Além disso, tem que existir o elemento neutro, tá? Falamos também do elemento neutro, já conhecemos. E tem que existir o elemento simétrico, ou elemento simetrizável, tá? Que nada mais é do que o elemento que está sendo representado por x', tá bom? Que quando opera com x, nós temos o elemento neutro. Ou vice-versa, né? O simétrico vezes x dá o elemento neutro. Então vamos falar alguns exemplos de grupos para ficar mais fácil de assimilar. Então sempre você tem que lembrar dessas propriedades aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, primeiro exemplo de grupo, né? Os números reais com a operação soma.
Então é o nosso primeiro exemplo. Já cansamos de fazer isso. Se você testar uma por uma das propriedades, você vai perceber que isso é verdade. Não vamos fazer isso para o vídeo não ficar tão longo. Isso é muito simples, tá, pessoal? Então você vai fazer o quê? Vai voltar aqui e vai testar uma por uma, né? A soma de dois números reais é um terceiro número real, então é fechado. A associatividade, existência do neutro e existência do simétrico. Então só para exemplificar aqui, né? Nesse caso aqui o elemento neutro, já que é soma, é o número 0, e o simétrico, que está chamando de x', vai ser o menos x, tá? Observe que qualquer x, já que a operação é soma, com menos x, isso vai dar o elemento neutro, que é 0. Tá bom, pessoal? Tá lá no livro, vocês têm que ler, para ficar mais claro um pouco o exemplo. Então, é o exemplo mais trivial, vou passar direto aqui, tá bom? Outro exemplo que é trivial também, né? Os números reais, agora sem o zero, vamos entender por que é o asterisco aqui, ó, né? E a multiplicação também vai ser um grupo. É só testar, tá, pessoal? Uma por uma. O problema aqui vai ser na hora de achar o simétrico, nós já falamos disso, né? Se eu estou operando aqui A com o seu simétrico, agora o elemento neutro é 1, então nós já sabemos das continhas lá do ensino médio, né? Que vai ser 1 sobre A, inclusive falei isso na aula passada, que a gente vai chamar de A elevado a menos 1, tá? Que é a notação quando você está com a operação multiplicação. Por isso que tem que tirar o zero aqui, tá bom, pessoal? Então, se eu deixar o zero, não é um grupo, porque vai ter um elemento que não tem o simétrico, que é exatamente o zero. Então, eu tiro o zero, que é o problema, e aí passa a ser um grupo, tá bom? Todas as outras propriedades são muito simples, leiam, tá? Mais uma vez, já vai ser a segunda ou a terceira vez só nesse vídeo, você tem que testar uma por uma aqui, tá, pessoal? Então vamos falar bem rapidinho aqui, ó, pra gente não gastar muito tempo aqui, né? Deixa eu só apagar todas as informações aqui. Então, nós estamos falando aqui dos números reais com a multiplicação. Só vamos pontuar rapidamente aqui para passarmos para frente um pouquinho. Ó, então, R com a multiplicação usual. Fechada, a multiplicação de dois números é um terceiro número real. Então, é fechada. A associativa, já sabemos isso desde lá do ensino médio, ensino básico, né? 2 vezes 3 vezes 6. Eu posso fazer tanto assim, ou posso fazer tanto assim, que vai dar a mesma coisa. Existência do elemento neutro. Como é multiplicação, o elemento neutro é o número 1. 1 vezes qualquer número é o próprio número, tá? Então seria aqui, ó, x vezes 1, e 1 vezes x sempre vai dar x. E o elemento simétrico, né, que nós acabamos de falar. Por isso que eu não posso colocar o A. Nesse caso, o simétrico vai ser A elevado a menos 1, a notação dele, ou x elevado a menos 1, tanto faz, que é 1 sobre x. Tá? E aí, por isso que nós temos que tirar o zero aqui para ficar certinho. Então, os números reais, diferente do zero, com a multiplicação, forma também um exemplo de grupo. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui. Bom, pessoal, qual que é o principal objetivo de trabalharmos as estruturas algébricas? Falei isso na aula anterior, mas vou repetir. Vamos supor que, ó, que você tem um conjunto aqui, né? A gente fala assim, ó, um balaio mesmo, né? O pessoal do interior usa muito esse termo aqui. E aí você joga aqui vários exemplos aqui, né, de grupos, né? Conjunto A, B com a operação, soma, vamos por multiplicação aqui, tá? M com a soma, vários. Tudo que cair na definição de grupo está aqui dentro. E aí, então, eu só preciso mostrar a propriedade uma vez. Se eu mostrar a propriedade 1, vale para todos. Se eu mostrar a propriedade 2, vale para todos. Não preciso mostrar uma por vez. A ideia é essa. Então, olha só. Seja qual for o conjunto, essa propriedade é verdadeira. Basta ser um grupo. O elemento neutro é único. Inclusive, será um exercício que nós faremos. Tá bom? Propriedade 2. O elemento simétrico associado a cada elemento A também é único. De novo, pessoal, aqui dentro, ó, só para reforçar mais um pouquinho, dentro do nosso balaio aqui, tudo que é grupo. Então, posso ter matrizes, posso ter vetores, tá? Posso ter números reais, conforme vimos agora. E essas propriedades valem para todos. Eu não preciso mostrar uma por uma, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, as matrizes 2 por 2, tá? Com a soma é um outro exemplo, tá, de grupo.
Então existe uma única matriz que é a neutra, que nós já falamos na aula passada. Nesse exemplo aqui, seria essa matriz aqui, ó, tá? Que faz o mesmo papel do número 0 nos reais. Aqui nós estamos trabalhando nos reais com a soma, por exemplo, e aqui nas matrizes 2 por 2 com a soma. Então tem a mesma estrutura, então tem mesmas propriedades. Isso que é o interessante. Se não, teria, volto a dizer mais uma vez, isso é muito interessante. Teria que mostrar para as matrizes, teria que mostrar para os números reais, tá? Teria que mostrar para cada um desses conjuntos. E não preciso, porque todos eles têm a mesma estrutura de grupo. E essa propriedade vale para todas, porque vale para a estrutura grupo, ok? E a última propriedade aqui, se A e B pertencem ao conjunto A, então a equação A vezes x igual a B tem uma única solução e ela é dada por isso daqui. Tá? Observe que os elementos aqui, pessoal, não são números reais, tá? De novo, pode ser qualquer elemento de qualquer conjunto, desde que satisfaça a definição de grupo. Cuidado que o pessoal associa muito aqui, né? Nós já sabemos disso aqui da equaçãozinha A vezes x igual a B, tá? Vem lá da equação do primeiro grau, equação afim, função afim, falamos disso já, né? E aí todo mundo faz o quê? A gente sabe que é só mandar o A dividindo. Então vem daqui aquela propriedade, ó, que todo mundo usa. Na verdade, costumo dizer que isso é um macete, né? Quando a gente fala que o A passa dividindo, isso na matemática não existe. É uma maneira simples, um macete para você memorizar isso, tá? Então é uma propriedade, é óbvio que a gente pode mostrar essa propriedade, tá? A partir das definições, né, de grupo e chegar a essa conclusão aqui. Pode ser um exercício, tá bom? Então é isso, vale essa propriedade para qualquer grupo, inclusive, né, se fosse matrizes, que é um exemplo que eu gosto sempre de citar, é matriz. Se eu tiver A, X, tudo matriz agora, isso aqui quer dizer que eu vou conseguir aqui escrever isso aqui como X, B, vezes A inversa, desde que esse conjunto das matrizes e a operação que eu esteja analisando tem que ser um grupo. Aí, cuidado com isso, tá? Eu exemplifiquei aqui, ó, as matrizes 2 por 2 com a soma. Essa aqui é fácil de mostrar, tá bom? Bom, pessoal, para o grupo que além daquelas 4 propriedades que nós vimos aqui, ó, vamos voltar sempre memorizar isso, escrever no caderno e ficar lembrando, tá? Tem 4 propriedades. Além dessas 4, se tiver mais uma, que é a comutativa, falamos isso lá na ocasião das operações binárias, tá? Que quer ser comutativo. Só para relembrar, comutativo é quando você pode mudar a ordem da operação entre dois elementos, né? A operado com B é a mesma coisa que B operado com A, tá bom? Isso é comutativa, ok? Se nós tivermos mais essa informação, então o grupo também é chamado como grupo abeliano, tá? Ou grupo comutativo, pode ser uma ou a outra, são sinônimos, ok? E aí nós temos aqui exemplos de grupos comutativos. Aliás, quase todos os exemplos que nós falamos de grupos são comutativos, ok? Então, os números reais com a soma, os números reais sem o zero, né, ou os números reais não nulos, assim que nós falamos, com a multiplicação. Um exemplo de grupo bem simples com 2 elementos está aqui, basta considerar o conjunto G, só tem 2 elementos, o menos 1 e o 1, tá? E a operação de multiplicação. Ele é um grupo com 2 elementos. A gente consegue mostrar todas aquelas propriedades, né? Eu só posso multiplicar, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes 1 também dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Observe que sempre cai dentro do conjunto aqui. Então a operação é fechada. E da mesma maneira nós podemos mostrar todas essas aqui, né? Tá? De grupo aqui, tá? Existe o elemento neutro, que é o número 1, existe o elemento simétrico, tá? Então é um exemplo aqui bem simples de grupo, e um grupo bem fácil de ser identificado, tá bom? E ele é abeliano, já que a multiplicação é comutativa, aqui também vai ser comutativo. Então é um exemplo aí de um grupo com 2 elementos, que é um grupo abeliano, ou seja, um grupo comutativo, ok? Pessoal, o que nós percebemos até aqui, né? Por enquanto, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, só para a gente pensar e conversar um pouco. Na verdade, o que está por detrás, né, das estruturas algébricas é você conhecer as operações binárias e saber trabalhar aquelas propriedades.
tá? Sempre está caindo as propriedades associativa, comutativa, se tem elemento neutro, elemento simétrico, tudo que nós vimos na aula anterior, na primeira aula. Então é bom você assistir aqueles vídeos, ok? Bom, pessoal, melhorando um pouquinho aqui, a gente pode chegar na definição de anel, tá bom? Vamos dar uma lida aqui e comparar com a definição que nós já temos, que é de grupo. Então, um conjunto não vazio A, sobre qual são definidas duas operações agora. Lembra que grupo era só uma. E as duas operações têm que ser fechadas. Aqui a soma e a multiplicação são só símbolos, tá? Em A, de modo a compor uma terna, né? Ou um trio. Tá aqui, ao invés de ser um par, é um trio, tá? O conjunto e as duas operações. Dizemos que a estrutura corresponde ao anel se gozar das seguintes propriedades. Da mesma forma, vai ter algumas propriedades, vamos dar uma olhada aqui. Então, fazendo um parênteses rapidinho, pessoal. Ó, por enquanto, grupo, só era o A e uma operação, soma, multiplicação, vamos colocar a estrela aqui. E agora, para ser anel, tem que ter duas operações. Aqui estamos chamando uma de soma e a outra de multiplicação. Pode ser qualquer soma e qualquer multiplicação, não somente as usuais. Cuidado, se for matriz, se for números reais, essa soma e essa multiplicação pode representar coisas diferentes, tá bom? E as propriedades estão aqui. Vamos falar rapidinho para finalizar o vídeo, e aí eu vou começar outro vídeo para a gente falar exemplos da definição de anel. Então, pessoal, essa parte aqui é memorização, tá? Então, ó, quais são as propriedades em relação à primeira operação que nós estamos chamando de soma aqui? Então, tem três propriedades. Tem que ser associativa, já falamos bastante, tem que ser comutativa, tem que ter o elemento neutro, tá? Da soma, presta atenção que é da soma, né? E tem que ter o simétrico, que acaba sendo 4 mesmo, tá? Tá faltando aqui só a bolinha, então são 4, né? Vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Muito parecido com a que nós falamos de grupos. E além dessas, para operação de multiplicação, ela tem que ser associativa e tem que ser distributiva em relação à soma. Já falamos também dessa distributiva. O pessoal lá no ensino médio chama da lei do chuveirinho, né? Ou propriedade do chuveirinho. Você faz esse com esse, tá? Aqui o nome dela é distributiva. Então o anel é isso, ó. Duas operações, resumindo tudo, né? Tem que ter um conjunto. Lembrem disso, pessoal, muito importante. Qualquer conjunto, números reais, matrizes, vetores, números complexos, tá? Desde que satisfaz as propriedades, claro. E a operação pode ser qualquer soma também. Esse símbolo aqui coincide com a soma que nós conhecemos, tá bom? E a multiplicação também. Só lembrar que se for matriz, a soma de matriz é de um jeito, se for números reais, a soma é de outro jeito, tá bom? Então, para ser classificado de anel, quando em relação à soma, olha só, nós temos um grupo abeliano. Óbvio, né? Que eram as mesmas propriedades do grupo, só que tem a mais a comutatividade, tá bom? Então é um grupo abeliano em relação à soma. E em relação à multiplicação, a segunda operação, ela tem que ser associativa e distributiva. Toda vez que eu falar distributiva, eu tenho que falar em relação a quem, tá? Então é da multiplicação em relação à soma. Ok? Só vou fazer um exemplo, fecharmos aqui. Por exemplo, se fosse matrizes, também vale isso daqui, né? Ó, posso mostrar isso para a matriz. Se eu pegar a matriz A, multiplicar pela matriz B mais C, isso vai ser A vezes B mais A vezes C. De novo, cuidado com a multiplicação de matriz, né? Aí já é uma outra parte aqui da teoria de álgebra, quando a multiplicação existe, é claro. Tá bom? Mas é uma propriedade que vale também, distributiva. Tá bom? Então, anel é isso daqui, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo, nós continuamos a partir desse ponto aqui. Até o próximo.